Glória a Deus. Então, hoje nós vamos ler uma palavra que está escrita no livro de João, no capítulo 4, se quiser acompanhar, capítulo 4, aonde diz a palavra que Jesus conversando com a mulher samaritana. João capítulo 4, a partir do versículo de número 21. Amém? Então vamos lá. E disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo isso. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Até aqui, palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Então hoje nós vamos aprender essa passagem tão rica que nos ensina esse caminhar. Como que nós estamos com essa comunhão com Deus? Porque aqui Jesus fala para a mulher que a hora vem e a hora é agora. Então o pessoal estava ali de Malaquias até João Batista, aproximadamente entre 400 anos, que não havia nenhum profeta. E João Batista aparece pregando e gritando no deserto: endireite os seus caminhos, porque o Senhor vai passar. Então o povo estava como que a palavra diz lá no livro de Isaías, como que ovelhas sem pasto. Não tinha alguém que guiasse. Quem instruía eles era o sacerdote, mas o sacerdote acabava até mesmo usufruindo, porque só tinha eles, e eles aplicavam normas que era até mesmo fora da lei de Deus, dentro da lei. Então eles estavam acostumados a ser escravizados por todo mundo, e eles estavam assim, na espera realmente que o Messias estava para chegar, o Messias estava vindo. Então eles viviam nesse anseio. Então todo mundo que aparecia pregando a palavra de Deus, as pessoas juntavam multidões. Pode ver, se juntavam multidões perto de João Batista, queria batizar. João Batista batizava, explicava o que ele estava fazendo. E enfim, depois aparece Jesus após João Batista e junta multidões. Será que esse povo não trabalhava? Eu creio que sim, o povo trabalhava, mas o povo tirava esse tempo porque era algo novo que estava acontecendo na cidade. Então o povo queria saber realmente que movimento era aquele, o que estava acontecendo, porque até então não tinha nem profeta, não tinha ninguém que pregasse a palavra de Deus. De repente aparece Jesus e João Batista pregando as boas novas do reino de Deus. Então o povo saía tudo para ouvir. Portanto, hoje nós usamos microfone, nós temos que falar com a voz bem alta, para que o povo possa escutar. Naquele tempo Jesus pregava a 5.000 pessoas na beira do mar, com barulho da onda e todo mundo escutava, porque as pessoas estavam sedentas, queriam ouvir realmente a voz de Deus, e Jesus ficava de costa para o vento e o povo ficava para lá. Então ele falava que o vento ajudava a levar, tudo na estratégia de pregar a palavra de Deus. Então por isso que Jesus pregava para 5.000 pessoas e todo mundo ouvia, porque não ficava aquele bochicho
igual hoje as pessoas ficam andando dentro da igreja, arrasta a cadeira e levanta e vai no banheiro e bebe água, aquela coiseira toda. Não, o povo tinha sede, o povo queria ouvir realmente a palavra de Deus. Então isso nós já começamos a aprender que o nosso comportamento também faz parte assim do aprendizado da maneira que Jesus ensinava, porque não é gritando que a pessoa tem que ouvir, basta que fale e a pessoa tem que ouvir, né? Se a pessoa tem um bom ouvido, ele vai ouvir. Então aqui Jesus disse que importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E essa semana eu estava em oração e estava como se fosse uma guerra dentro da minha cabeça. E eu orava por um, orava por outro, e pensava numa coisa, pensava em outra, pensava em trabalho, pensava em carro, e pensava em tudo. E era aquele monte de pensamentos variados, e eu não conseguia sincronizar na oração. E eu comecei a falar com o Senhor, porque essa palavra já tinha vindo até mim, que era para adorar a Deus em espírito e em verdade, e essa seria a palavra de hoje. E eu estava concentrado para trazer essa palavra, e eu queria ter aquela experiência com Deus, porque muitas vezes a gente fala que ora a Deus, mas isso aqui é muito mais forte do que nós. Então Jesus, ele trouxe esse parâmetro para nós, e eu pude provar que não é tão fácil assim orar em espírito e em verdade. Então eu tive essa batalha e eu pude ver que realmente para a gente orar em espírito e em verdade, a gente tem que estar super concentrado, com a nossa mente tranquila, com a nossa mente focada na palavra de Deus, para que nós não sejamos bombardeados por pensamento, bombardeados por, como que eu vou dizer? Porque a gente até controla as nossas ações, controlamos as nossas reações, mas controlar o pensamento é uma batalha espiritual. Então nós temos que exercitar. Eu acho que Deus deixou passar por essa experiência justamente para mim saber explicar o que acontece nos dias de hoje. As pessoas não estão conseguindo concentrar nem no espírito e nem na verdade. As pessoas vivem dizendo que é cristão, que é seguidor de Deus, seguidor de Cristo, mas não pratica as coisas que são verdadeiras. Então é no espírito e na verdade. A verdade é Jesus. Então tudo aquilo que Jesus nos ensinou, é isso que nós temos que fazer, no espírito e em Jesus, no Espírito Santo e em Jesus. Então nós temos que andar com esse parâmetro, no espírito e na verdade. E muitas vezes eu tive analisando, muitas vezes nós vamos contar uma história, nós contamos a história 3, 4 vezes, 5 vezes, e muitas das vezes nós mudamos algum rumo do caminho dessa história, e muitas vezes nós encaixamos palavras que não estão na história, e às vezes nós até inventamos alguma coisa para mostrar um rumo diferente, para dar certo o final da história. Então muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nós também não andamos retamente com a verdade. Então se nós aprendemos a história, nós temos que contar a história do jeito que ela é. Nós temos que viver a nossa vida de acordo com os ensinamentos de Deus, para que nós possamos andar nesse rumo da luz, nesse rumo da verdade. Então por isso eu acho que eu tive essa experiência, porque nós controlamos o celular, controlamos o carro na estrada, controlamos às vezes o nosso passo, mas muitas vezes nós não temos esse controle de controlar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos eles são muito rápidos, e em poucos segundos nós pensamos diversas coisas. Em poucos segundos nós pensamos no trabalho, pensamos no filho, na filha, no marido, na esposa, pensamos no carro que está no conserto, pensamos, é assim, é uma batalha.
Então, quando nós estamos em oração, vocês podem fazer esse teste. Quando nós estamos em oração, às vezes você quer fazer uma adoração a Deus. Quando você busca um hino em adoração a Deus, tem parte daquele hino que vai te lembrar alguém. E é interessante que quando você está fazendo aquela adoração, fazendo aquele louvor, sempre vai vir um pensamento na sua cabeça, justamente para tirar você do foco do Espírito. Então é uma batalha constante. Por isso que lá no Salmo 91 fala que é para Ele nos livrar de toda seta e de toda flecha, de toda potestade que se levanta das trevas e se propaga na escuridão. Então, por isso nós temos que revestir com as armaduras de Deus, que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, nós temos que vestir as armaduras de Deus, essa couraça do Espírito, para que nós sejamos protegidos, e para que aquela palavra que nós ora na oração do Pai Nosso, que Ele não deixa nós entrar em tentação e nos livra do mal. Então, nós temos que juntar todo esse aprendizado que nós temos com a palavra e colocar em prática e concentrar no Espírito, para que nós faça uma adoração, como Jesus está dizendo aqui, uma adoração verdadeira, uma adoração em Espírito. E ele diz que o Pai busca tais adoradores. E lá no Evangelho de Mateus, ele fala que o perfeito louvor são das criancinhas que amamentam, as criancinhas de peito, porque as crianças choram com a sua alma, choram com o seu entusiasmo, com a sua manifestação total de chamar a atenção dos pais. Eu já até falei isso aqui uma vez. Então ele diz que é para nós fazer desse jeito, nós adorar a Deus com a nossa alma, adorar a Deus com todo o nosso sentimento, com toda a nossa força. E a criança faz isso. Então por isso ele deixou esse exemplo, né? Que é para nós buscar a Deus, adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. É assim que está escrito no primeiro mandamento. Assim Jesus ensina que é como as criancinhas faz. E aqui ele está falando para a mulher que o Pai busca tais adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Aqui ele fechou esse ensinamento, porque muitas vezes ele estava falando e as pessoas não estavam entendendo. Mas por que tem que ser assim? Aí ele explica aqui, porque Deus é espírito, e importa que assim o adore, né? E daí a mulher falou assim: não, mas quando o Messias vir, ele vai explicar tudo isso aí para nós. Ele falou: sou eu que estou falando com você, rapaz, né? Sou eu que estou falando. Então eu já estou te explicando que é assim que tem que ser. E hoje nós aprendemos com Jesus, com essa fala que ele traz para a mulher. É assim que tem que ser. Ele falou lá para a mulher, mas aqui ele afirma para nós que é assim que tem que ser. Nós temos que adorar a Deus justamente em espírito, porque Deus é espírito. E agora vamos para o contexto de tudo isso. O que nos impede muitas vezes uma adoração? Muitas vezes o que impede nós de adorarmos a Deus é não perdoar. Isso é uma das chaves, porque Jesus ensina lá na oração, depois da oração do Pai Nosso, que da mesma maneira que nós perdoarmos, assim também nós somos perdoados. Então, o não perdão bloqueia um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Então, se nós não perdoamos, nós não estamos vivendo no amor de Deus. E o amor de Deus é a verdade, que é Cristo. Então, quando nós não vivemos perdoando, nós saímos da luz, nós passamos da luz para as trevas. Então, porque a luz é a graça de Deus, e a graça de Deus é compartilhada justamente com a sua misericórdia. E quem vive no amor, com sua misericórdia, é abençoado. Então Deus abençoa
com a sua misericórdia, porque Ele está vendo o coração das pessoas. Até essa semana a palavra veio para mim, em Ezequiel 36, que eu tirarei de vós o coração de pedra e te colocarei um coração de carne. Então, quando essa palavra veio para mim, eu entendi o que Jesus quis dizer nessa passagem. Porque naquele tempo o povo construía um coração de pedra e colocava no lugar do coração de carne dentro do corpo da pessoa e sepultava aquele corpo, sepultava aquela múmia que eles mumificavam. Mas o povo tinha esse costume de fazer também. Então Jesus falou: eu tirarei o coração de pedra de vocês e colocarei um coração de carne. Porque na ideologia deles, na cultura deles, quando eles chegassem no mundo dos mortos, o coração de pedra que estava lá no lugar estava intacto. Mas Jesus falou: não, eu tiro o coração de pedra de vocês e coloco um coração de carne, porque vocês não enganam. Então eles podiam até enganar o Deus deles, mas Jesus falou assim: vocês não enganam. Eu colocarei em vós um coração de carne e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, essa palavra nos afirma que Jesus tem prazer de quando o nosso coração é de carne, o nosso coração é sensível, o nosso coração é perdoador, e quando nós andamos nesse espírito, Ele derrama do teu espírito sobre nós, Ele enche nós do teu espírito como a chuva serôdia e nos rega, nos inunda, nos enche do amor de Deus, que é a água viva, e Cristo diz: eu sou a água viva. Então Ele nos enche dessa água viva, Ele nos purifica, Ele nos banha por dentro e por fora, Ele nos torna limpo realmente. Então por isso Deus, Ele tem esse prazer que nós perdoamos. E o inimigo, que é chamado serpente, chamado diabo, ele não quer ver nós desocupados. Ele sempre procura a nos ocupar com ocupações que nos afastam de Deus. E quando nós deixamos essas ocupações tomar conta dos nossos pensamentos, ele começa a dar pressão nessas ocupações. Aí é onde começa a influenciar coisas malignas, coisas ocultas sobre a vida da pessoa, e ele diz assim para os seus comparsas, que são os anjos caídos, já que ele está ocupado, então depressão nessas ocupações. Aí é onde já começa a dar pressão na pessoa, a pessoa começa a entrar em depressão, porque o nome já fala, dá pressão, depressão, e a pessoa começa a ficar perturbado com tantas ocupações que a pessoa começa a estar perturbado. Então, por isso gerou esse nome de depressão, por causa que é uma coisa de pressão mesmo, é uma coisa que vai oprimindo a pessoa, vai dando pressão, Já viu aquele ditado, às vezes tem uma pessoa falando aqui, outra falando de lá, outra falando de lá e tal, e a pessoa fica naquela pressão toda, o patrão está em cima, uma coisa ou outra, tal, aquela pressão. Então a pessoa acaba ficando desnorteada, até sem saber o que fazer. Muitas vezes até no trabalho, a ver o patrão está lá, não, tem que fazer logo, tal, dando pressão, tá, e acaba a pessoa fazendo coisa errada. Por quê? Porque aquela pressão fez com que a pessoa perdesse o foco, perdesse o rumo. Uma pessoa que está no volante, a outra do lado falando, vai logo, a outra atrás, nós temos que chegar depressa, dando pressão no motorista. Vai chegar uma hora que ele vai acabar perdendo o controle do veículo e levando todo mundo a um grande acidente. E assim é o inimigo na nossa vida, ele fica dando pressão de cá, pressão de lá, até que nós perdemos o rumo e o centro das coisas boas, e nós acabamos caindo por caminhos escombrosos. Então, por isso, nós temos que observar os tipos de ataque que nós estamos sofrendo. Tudo isso para nós explicar como que nós devemos fazer
uma adoração em espírito e em verdade. Nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Quando uma pessoa diz para você assim, vai cuidar da sua vida, nós achamos ruim. Nós achamos que a pessoa acabou nos ofendendo com essa palavra. Mas é justamente isso que eu falo para todo mundo, né? Vai cuidar da sua vida. Porque se você não cuidar da sua vida, outras pessoas cuidam. Se você não tiver escolha, outras pessoas escolhem por você. Se você não tomar conta dela, o inimigo toma conta. Então, por isso, essa palavra na nossa vida, ela não deve ser desprezada. Se alguém falar para você, vai cuidar da sua vida, dá um joinha para essa pessoa, agradece a pessoa, fala, obrigado. Você sabe que eu não tinha percebido? Eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho que cuidar da minha vida, né? Não deixe outras pessoas cuidar da sua vida, né? Cuide você mesmo da sua vida, porque é o bem mais precioso que você tem, é a sua vida. Porque quando Deus soprou e deu fôlego de vida para o ser vivente aqui na terra, Ele deu também o Espírito. Então lá está escrito que o Espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra. Então, quando você está cuidando da sua vida, você está cuidando do seu corpo, você está cuidando do Espírito que você vai devolver a Deus. Então, por isso, seja bem repetitivo, bem assim, carinhoso com a pessoa. Quando alguém te dizer, vai cuidar da sua vida, agradece a pessoa. Agradece a pessoa e fala, obrigado, eu tenho que fazer isso mesmo, né? Eu tinha até me esquecido, né? E as pessoas estavam cuidando da minha vida por mim, mas agora é eu que vou tomar o controle. Lá em Provérbios 16, a palavra fala que bem-aventurado é o homem que tem o controle de si mesmo, do que um rei que governa um país, uma cidade toda, um reinado todo. Então, é uma palavra muito tremenda, essa palavra, quando alguém falar, vai cuidar da sua vida, né? E aqui, para que nós possamos cuidar da nossa vida, o que nós temos que fazer? Muitas vezes nós temos que fazer um renovo. Muitas vezes nós temos que renovar algumas coisas na nossa vida. O que é renovar as coisas na nossa vida? É ver aonde é que nós estamos indo. Se aquela é a escolha que nós fizemos, nós vamos chegar em algum lugar que nós vamos gostar. Mas se nós fizemos uma escolha que quando nós estamos no caminho, nós começamos a pensar como que vai ser lá, será que nós vamos gostar quando nós chegar lá? Então, aqui há a oportunidade de você renovar. Porque fala assim, alguém se converteu. O que é converter? Converter é pegar outro caminho, fazer uma conversão. Quando nós estudamos trânsito, nós vemos, né, uma conversão. Então, a pessoa se converte, a pessoa muda. Tem até aquela mulherzinha que fala assim, novo cálculo da rota do GPS, né? Então, é justamente isso, nós temos que pegar um novo cálculo da rota e mudar a nossa vida e largar as preocupações e se alicerçar em Deus. Porque quando há preocupação, quando há pressão sobre nós, só tem uma pessoa que pode nos aliviar. Jesus disse, todos vós que estão cansados, oprimido, fadigado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o meu jugo é correto e meu fardo é leve. Então, somente Jesus pode esvaziar esse bico, aonde está dando essa pressão na sua vida, e você voltar ao alívio da sua vida de novo. Quantas vezes eu fiz oração e a pessoa disse, nossa, senti um alívio, parece que tirou um fardo, um peso de cima de mim. É justamente, somente Jesus pode tirar esse peso, somente Jesus pode tirar essa pressão que está sobre a nossa vida. E vamos acelerar aqui porque a hora não espera. Então Deus, Ele sara nós da depressão, Ele sara nós das enfermidades malignas, Ele sara nós
de todo tipo de peso, de todo tipo de acusação, de todo tipo de afronta, de todo tipo de levante das trevas contra a nossa vida, contra o nosso corpo. Então, o nosso corpo não vê o que a nossa alma vê. A nossa alma, ela vê coisas que o nosso corpo, o nosso olhar não vê. Então, por isso lá em Ezequiel, diz assim que Deus tem visto e ouvido os gritos, os gemidos e os ais. Porque ele está falando das almas. A nossa alma, muitas vezes, ela vê coisa que nós estamos fazendo, que nós estamos praticando, que muitas vezes a nossa alma está gemendo, gritando e chorando. Então, o nosso corpo, muitas vezes, ele rouba a nossa alma, ele rouba a força da nossa alma. Muitas vezes nós queremos estar com Deus, o nosso corpo não querendo estar. Então, o nosso corpo muitas vezes rouba a nossa alma. E tudo isso começa pelo tempo, porque o tempo é para todo mundo, o tempo é igual para todo mundo. Então cabe a nós administrar o tempo da nossa vida, porque se nós tirarmos o tempo para estar com Deus, nós vamos estar com Deus, mas se nós desperdiçar o tempo que nós temos de estar com Deus, nós vamos dedicar esse tempo a outra coisa, talvez para não fazer nada. E quando você não faz nada, você não acrescenta e nem diminui, mas simplesmente você fica parado, a sua alma continua com sede, o seu corpo continua dominando e roubando a sua alma. Então, por isso, para nós ter essa adoração, nós temos que ter uma dedicação, administrar o tempo que nós temos, porque quando nós queremos alguma coisa, nós tiramos um tempo para fazer isso. Então, o tempo é para todo mundo, e um minuto que você perde da sua vida, esse minuto que eu estou falando aqui, esse daqui já foi, nós não temos outro minuto desse. Então, cada minuto da nossa vida é único, cada oportunidade que nós temos é única. Às vezes nós esperamos um outro dia para ter uma oportunidade, mas talvez esse outro dia para nós não chega para outras pessoas, mas para nós não chega, porque tudo tem um tempo determinado sobre a face da terra. Então, você é que decide como você vai passar o seu tempo. Se você vai passar o seu tempo em adoração, tentando fazer algo para ser uma pessoa melhor, para ser um adorador e andar nos caminhos de Deus, para que você possa chegar ao infinito, que é o trono celeste, e também ter a vida eterna. E aqui, para nós continuar e concluir, aqui lá em Romanos diz assim: como podemos estar em espírito se nós não conseguimos estar um minuto sequer no espírito? Que foi o que eu acabei de falar. Dentro de um parâmetro, nós não conseguimos ficar sequer um minuto nessa oração. E também eu quero dizer para você que em Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 ao 26, a palavra fala assim que Deus procura quem o busca, mas ele não achou um sequer que busca. Jesus disse, buscai-me, lá em Jeremias, buscai-me-eis e me achareis, quando vós buscai de todo o coração. Outras passagens dizem, buscai a Deus enquanto você pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Jesus disse, batei, abrir-se-vos-á, buscai e vos achai, buscai e me encontrai. Então, tudo tem inúmeras passagens que nos ensina e que nos alerta como buscar a Deus, como nós estarmos na presença de Deus. E aqui em Romanos ele diz que não teve um que buscasse. Então, é muito importante nós saber isso, porque Deus busca os adoradores, e nós estamos no meio das pessoas que Deus o busca, mas nós devemos estar continuamente
ligado em Deus, aprender tudo que Jesus falou. Eu vou dar uma boa tarefa para quem gosta de ouvir a voz de Jesus. Compra aquela Bíblia que Jesus fala em vermelho, e todas as letras, todas as palavras de Jesus está em vermelho, e você começa a ler todas as passagens de Jesus, todas as palavras de Jesus, e você começa a meditar em tudo que Jesus disse. As coisas que Jesus não disse, você deixa para você ler depois, mas as coisas que está escrito, está grifado em vermelho, aquilo ali tudo você pode ler, decorar, você pode almejar a ter esse ensinamento. Jesus é o mestre dos mestres, então é melhor que nós aprendemos com ele. E para nós saber as palavras que Jesus falou, é melhor a gente comprar uma Bíblia daquela que Jesus fala em vermelho, para que nós possamos identificar toda a fala de Jesus e ler com atenção, porque ele é o nosso mestre, ele é aquele que nos guia, ele é aquele que nos rege, ele é aquele que nos virá a julgar os vivos e os mortos, ele é aquele que um dia nós vamos encontrar face a face diante do trono branco. Então, por isso, renova suas forças, renova sua aliança com Deus. A oportunidade é hoje, não deixa para depois. Faz a sua aliança, faz seu voto com Deus, renova a sua jornada de caminhar, e seja um adorador, seja uma pessoa que íntegra diante de Deus, e busque a Deus em espírito e em verdade. Adore a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Essa palavra é tremenda e tive que acelerar um pouco aqui, mas vamos orar, vamos nos posicionar diante de Deus. Sabemos que Deus está aqui através da sua palavra. Quem quiser ajoelhar, ajoelhe. Quem quiser ficar sentado, fica. Quem quiser colocar a sua mão no peito, colocar a mão na sua cabeça, fica à vontade. Vamos orar então diante dessa palavra tão gloriosa e poderosa que nos faz edificar o nosso espírito. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te clamamos, ó Pai, através da nossa oração. Ó Deus, venha tirar todos os afrontos da nossa cabeça, todo tipo de pensamento maligno. Ó Deus, no nome de Jesus, que nós possamos ficar focados aqui na Tua palavra, porque Tu és Espírito, e importa que assim nós oramos também em adoração e apresentamos todos os pedidos de oração que está nesse livro, que nós começamos um novo caderno para que nós possamos a cada dia te apresentar nesse novo tempo. Ó Deus, no nome de Jesus também, pela primeira vez eu quero agradecer o Senhor pela oportunidade de entregarmos todos os pedidos de oração naquele monte, naquela noite de sábado passado. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha receber, venha curar, venha atender todos os pedidos de oração que nós entregamos naquela noite, e também juntamente com esses que nós estamos te apresentando hoje. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que nós tenhamos sabedoria, Pai, para que nós possamos cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo, não deixar o nosso corpo roubar a nossa alma, não deixar o nosso corpo se esvair com as pressões malignas e com as depressões que eles procuram a nos dar essa pressão para tirar do foco, tirar do caminho, tirar das suas veredas. Então, ó Deus, no nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor, venha com um bálsamo de cura sobre o nosso interior, venha curar a nossa alma, venha soltar a nossa alma de onde quer que ela esteja presa, Pai, de onde o inimigo prendeu a nossa alma, de onde a nossa alma está presa, de onde os nossos pensamentos estão presos, então que o Senhor venha abrir esses grilhões, venha abrir essas prisões, Pai, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor vai abrindo e vai escancarando, vai libertando, Senhor, vai curando o íntimo dessa pessoa. Toca, Senhor, profundamente, livrando essa pessoa de todo tipo de vício, de todo tipo de ataque maligno, de todo tipo de seta. Ó Deus, dá discernimento para que os nossos jovens, para que as pessoas idosas venham a ser alcançadas pela sua graça, pela sua misericórdia. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, toca no coração
daquelas pessoas que não perdoam, daquelas pessoas que têm um coração rígido, um coração amarrado, um coração perturbado, um coração pedrificado. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, a Tua palavra hoje vem falando que o que impede nós de sermos um adorador, muitas vezes é a falta de perdão. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha amolecer esse coração, venha tocar, Senhor, venha curar essas enfermidades ocultas, Senhor, essas enfermidades que assolam as pessoas, assola a integridade física, assola a sua alma, assola o teu espírito, tira a paz, tira o sono, tira a vontade de se alimentar, tira a comunhão com a família. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor começa a tocar, Senhor, sobre as nossas entranhas, começa a tocar sobre as nossas vidas, toca, Senhor, sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares, toca, Senhor, naquelas pessoas que estão enfermas. Ó Deus, no nome de Jesus, livra as pessoas de toda a prisão e de toda a corrente que aprisiona essa alma, todas essas correntes que amarram essa pessoa. Então, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor envie teu anjo com a espada de fogo, Senhor, e corta todas as correntes, Senhor, abre todas as portas, quebra todos os grilhões, todos os ferrolhos, todas as ataduras, Senhor, todo tipo de amarrio, todo tipo de ritual maligno. Então, que no nome de Jesus, Pai, vai cancelando todo tipo de mal, porque a Tua palavra diz que o Senhor livra nós do mal. Então, que essa palavra comece a se cumprir, Senhor, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, nas vidas de todas as pessoas que nós Te apresentamos aqui em oração. Ó Deus, no nome de Jesus também nós Te clamamos, Senhor, pelas crianças. Livra as nossas crianças, Senhor, do ataque maligno. Livra, Senhor, as pessoas que dão aula, os professores. Livra, Senhor, as salas de aula. Livra, Senhor, as pessoas dos ataques do homem maligno, do homem perverso, de todo tipo de seita. Então, que no nome de Jesus, Pai, vai abençoando, Senhor, a nossa cidade, vai abençoando as nossas escolas, vai abençoando, Senhor, as nossas autoridades, para que eles possam ter olhos de águia, Senhor. Então, que no nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, as nossas autoridades, os policiais, abençoa os bombeiros, os salva-vidas, os socorristas, abençoa, Senhor, os enfermeiros, abençoa todos os médicos, Pai, para que venha a socorrer a humanidade, venha socorrer o povo necessitado. Ó Deus, abençoa, Senhor, todos os pastores, abençoa, Senhor, todos os sacerdotes, todos os diáconos, ministros, toda pessoa do seu clero, toda pessoa eclesiástica, que o Senhor venha tocar e abençoar essas pessoas, para que a sua palavra seja pregada, para que orações sejam feitas, para que o Senhor receba as nossas adorações, para que o Senhor receba o nosso pedido, que o Senhor venha atender o nosso gemido, que o Senhor venha atender o nosso grito, o grito da nossa alma. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, venha vivificar nós no Espírito, venha fortalecer nós no Espírito, para que nós possamos dizer: não sou eu que vivo em Cristo, mas é Cristo que vive em mim. Então, que o Senhor venha vivificar o nosso Espírito, venha nos entronizar, Senhor, nessa comunhão abençoadora, nessa comunhão que nós possamos estender as nossas mãos e abençoar, nessa comunhão que nós possamos ser abençoador, ser um intercessor, ser um pregador, ser alguém que evangeliza. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, venha tocar, venha atender nosso pedido, venha atender as nossas orações. Ó Deus, no nome de Jesus, atende aqueles que estão esquecidos, Pai, numa casa de recuperação, num internato, num asilo, num hospital, numa casa, num quarto retido, Pai. Então, que no nome de Jesus, Pai, visita essas pessoas, dê ânimo, dê fortaleza, Pai. Assim como está escrito no Salmo 103, fortaleça os ossos, fortaleça os rins, fortaleça essas pessoas, Pai, que tanto Te busca, tanto Te clama, Senhor, por uma cura, por uma libertação. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, venha confirmar essa libertação, venha confirmar essa cura. Toca, Senhor, nos ossos, toca, Senhor, venha, Senhor, tocar nesse cérebro que tem um desvio, que tem um distúrbio, que tem uma fraqueza. Então, ó Deus, que no nome de Jesus venha fortificar, venha tocar, Senhor, nesses pensamentos, venha livrar, Senhor, o ouvido dessa pessoa, Senhor, de todo tipo de afronta, de todo tipo de vozes, de todo tipo de ordem
Então que no nome de Jesus, Pai, que toda ordem ao contrário seja cancelado, todo tipo de oração ao contrário seja cancelado, todo tipo de ritual ao contrário seja cancelado todo tipo de seta, seja cancelado todo tipo de flecha, todo levante das trevas seja cancelado, em nome de Jesus, Pai. Nós ordenamos que todo mal vai saindo da vida, da alma dessa pessoa. Venha tocar, Senhor, profundamente sobre esse coração. Faz esse coração um coração sensível, Pai. Tira esse coração duro, esse coração rígido, esse coração de pedra, esse coração que não perdoa, esse coração que só cultiva ódio, cultiva raiva, cultiva rancor e não tem espaço para o amor, não tem espaço para perdoar e vive uma vida tenebrosa. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, coloque suas mãos sobre o coração dessa pessoa e amacia esse coração com o poder da tua mão, com o poder das nossas orações. Ó Deus, que as nossas orações cheguem até ti, Pai, assim como a fumaça do incensário, que assim chegue as nossas orações até ti, Pai, e que no nome de Jesus nós te clamamos nessa noite. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a nossa cidade, pedimos a tua bênção sobre os quatro ventos da terra, Pai, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Senhor, Pai, segure os quatro ventos da terra. Então que no nome de Jesus, Pai, venha abençoar e livrar nós de todo o mau tempo, e que o Senhor venha dar discernimento para que nós possamos observar o tempo que nós temos e o tempo que ainda nos resta para nós vivermos, que nós possamos viver em santidade, que nós possamos viver no Espírito, viver na verdade e andar no preceito das suas leis e ser um verdadeiro adorador da maneira que o Pai o busca. Então, ó Deus, que nós sejamos essas pessoas, que Deus o busque para ser esse adorador, ser essa pessoa que louva, ser essa pessoa que teme ao Senhor e faz a sua verdadeira adoração. Então que nós sejamos adoradores, ó Deus, que no nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor fez nós um pouquinho só menos do que os anjos, e o Senhor nos encheu de honra e de glória. Então que essa glória permaneça sobre nós, livrando nós de todo mal, de todo tipo de enfermidade, de todo tipo de afronta, e que o Senhor reveste nós com as armaduras do Espírito Santo, com as couraças da sua justiça, com o poder de Deus sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos guarde e nos reserve para a vida eterna. Nós oramos agradecido em nome do Senhor e Salvador Jesus, nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor, bendito e santo é o Senhor. Graças a Deus, né? A hora não espera, e por isso nós temos que administrar o tempo para que nós possamos fazer tudo dentro da ordem, dentro da normalia, dentro daquilo que Deus estabeleceu para que seja feito. Então nós fazemos o nosso culto entre uma hora e pouquinho, porque nós aprendemos com Jesus. Jesus foi orar, ficou uma hora orando, voltou, os seus discípulos estavam dormindo. Para ver, eles não estavam no mesmo espírito. Jesus foi de novo orar, quando voltou, estava dormindo de novo. Então, nós temos assim um período de uma hora de oração, que a palavra fala que Jesus foi ali, orou uma hora e voltou. Então, os discípulos estavam tão cansados que eles não conseguiam ficar com os olhos abertos, eles acabavam dormindo. Mas interessante que logo depois Jesus falou: agora se vocês quiserem dormir, pode dormir, mas a hora é chegada. Quando pensa que não, vem Judas do Iscariote chegando com o pessoal para prender Jesus. Ninguém mais dormiu aquela noite. Ué, mas cadê o sono? Entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes nós deixamos se levar. A hora da oração, a hora da adoração, nós queremos dormir. Nós levantamos da oração, não vai beber café, não vai assistir televisão, vai fazer outra coisa. Cadê o sono? Entendeu? Então é assim, é uma luta, é uma batalha, e nós temos que administrar esse tempo. Eu estou falando isso porque está dentro do contexto. Sei que nós já está na hora de finalizar, mas muitas vezes acontece isso conosco. Nós queremos orar,
e o nosso corpo quer dormir. Por isso que o nosso corpo sempre está roubando a nossa alma. Aí nós levanta, bebe uma água, vai para a cama e não dorme. Entendeu? Então, são batalhas terríveis que nos afrontam dia após dia, hora após hora, tempo após tempo. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos, que as bênçãos de Deus estejam sobre nós, né? E assim o Senhor disse em Números, né? Eu sempre falo essa bênção. Tem outra bênção lá no Atos dos Apóstolos, mas eu gosto mais dessa daqui, que eu já pratiquei e tomei posse dessa bênção. Então assim diz a palavra: põe o meu nome sobre os filhos de Israel e eu vos abençoarei. E assim você fala para o povo de Deus: que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz sobre a sua casa, a paz sobre o teu trabalho, a paz sobre a sua saúde, a paz sobre os seus nervos, a paz sobre os seus ossos, sobre a sua junta, a paz sobre a sua alma, em nome de Jesus. Amém? Um ótimo término de sexta-feira para todos, um sábado, um final de semana abençoado e uma semana cheia da proteção e do amor de Deus para todos, em nome de Jesus. Amém?